Eu não teria como começar esse Paulo Figueiredo Show sem falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um assunto quase irresistível. E mais especificamente, as falas dele de ontem sobre o próprio partido, sobre o PL. Então, se você não acompanhou, antes da gente partir para os comentários, eu queria passar para vocês alguns trechos das falas do presidente, que parece ter voltado ao melhor estilo de 2018. Coloca aí pra gente, Brunão. O PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, quanto mais, porque nós acharemos bolsonaristas lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso que eu fiz com o governo do partido. Enxergar o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, e nós queremos realmente o partido do povo que possa confiar. Então a negação de agora com verdadeira, que eu posso conversar com o presidente, é sobre o telhado, realmente. É um rally com errado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos 3 estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando de PL, e retornar a fazer 3 estados de vida. Se querem passar uma cabeça de medo, já não vê, é outra história. O Maranhão não vai ficar com vontade, eu sei que o presidente honra, apenas o presidente honra o partido, não vamos nada aqui, mas não tem clima. O nosso pessoal permanecendo no partido, não se passa na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Carolina, na questão de 4 semanas, tinha havido feito a busca de presidão, 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias falam o seguinte: deputados do Bolsonaro, apoiados em corrupção. Eu não devo nada pra ninguém, não sou, então, na verdade, o pai da ética. Mas eles que vai continuar no partido, a gente não tem como realmente falar. O PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois, mais uma vez, não é a primeira vez não. PL tem corrupção, ou então fica difícil. A gente fala que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixa eu avisar. Eu sei que o Bolsonaro é um partido, nós conhecemos muito o Valdemar, sempre de honra. Mas que candidato a Jair Messias Bolsonaro. Isso não é legítimo por quê? Porque tem o livro de embaixadores, porque tem o livro do Carlos do pastor Malafaia. O primeiro, a música do poder político. Que vota pra ele, eu livro de embaixadores. Outro, se a música do poder econômico, está no Carlos do pastor Malafaia. É uma perseguição. E isso foi mais. Essa inelegibilidade continua valendo. Eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, eu dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu tô dentro da minha. Cuidar da minha vida antes que me matem ou fazer algo pior com a minha vida. Você pode ver. Muita gente elegeu, basicamente tem que ser recurso. E o povo fica até na volta. Não pode agora achar que vai mudar. Por exemplo, não vou falar o nome, mas do lado, uma candidatura pelo Brasil. O agente da cabeça, o vice. Enquanto eu passei por lá, há poucos dias, maravilha. Hoje você mandou, já deu uma maioria dentro desse partido de Lula, você não pode perder, vai agir futuro. É duro você trabalhar dessa maneira. Eu tô falando, ele não é Maranhãozinho, ele é pastor Gil, não pode ficar no partido, no final. Tô falando governo do Rio. Ah, não tem bolsonarista, não tem gente do Maranhãozinho. Tem o povo direito, do PSDB, que perdeu que ele foi cancelado. Tem deputado mais suplente, que estava suplente aqui, que realmente, a do partido. Hoje a gente mostra que ele é, como ele trabalha no povo, que é o Ministério do Lula. Enquanto eu tenho um cachorro aqui, com 3 ministérios do Lula, ele diz que o partido dele fez dinheiro. Fez dinheiro com 3 ministérios no PT, conseguindo ali no governo do Estado, conseguindo no município, ou seja, o partido de negócio. Próximo vídeo para vocês colocarem em produção, coloquem um pouquinho menos acelerado, que 2x não dá para ninguém entender, nem eu, que costumo assistir a vídeo 2x, conseguir acompanhar. Mas o resumo nessa história, e óbvio, a gente não quer passar o vídeo inteiro, né, muito longo aqui, parece que foi uma entrevista dele na Auriverde, um abraço para os meus amigos da Auriverde, tão queridos, aí o Pitori, sempre que eu posso eu tô por lá, mas é que foi tiro para absolutamente tudo que é lado. E eu acho que eu arriscaria dizer que muita gente estava com um pouco de saudade desse estilo do Bolsonaro, né? A gente tem faltado posicionamento daquele que é o maior líder político do Brasil. Então, diante dos acordos, muitos deles bizarros, feitos pelo partido, em locais importantes do Brasil. Eu falei aqui no Paulo Figueiredo Show, em que nós analisamos as eleições municipais, o primeiro depois das eleições, eu disse o seguinte: o PL só não fez mais candidatos vitoriosos porque não quis. Porque não lançou mais candidatos e ficou preso com umas buchas, como é esse caso agora explícito do tal do Pimentel em Curitiba, onde o estrago só não foi maior porque o povo colocou a Cristina Grêmio no segundo turno. Contra tudo e contra todos, eu volto a dizer. Então, eu acho bom ver o presidente Bolsonaro, parece que estava puto, eu tentei falar com ele, não consegui, depois de ter visto essa entrevista, espero ter algum contato direto ou indireto para saber o que aconteceu, para que ele finalmente se posicione. É bom ver ele se posicionar e pelo menos dar voz às críticas que estão sendo feitas pela população, pelos eleitores. Os caciques do partido precisam entender isso. Nós, os eleitores, mandamos. É assim que tem que ser na democracia, não são vocês. Eu sei que vocês montaram uma democracia esquisitíssima no Brasil, onde os caciques de partido têm um poder inimaginável. Aqui nos Estados Unidos não é assim, tem primárias para todas as posições, inclusive para deputado, tem primária para tudo, para prefeito, tem primária para tudo. Para presidente, você está vendo? O escândalo está sendo nesse momento porque não houve tempo da população se manifestar na primária para escolher o candidato do Partido Democrata, que acabou sendo escolhida pelo cacique Kamala Harris. Isso nos Estados Unidos é uma aberração, ela está sendo muito cobrada por isso, como foi cobrada num town hall recentemente, e até indiretamente agora nessa entrevista que ela deu na Fox. No Brasil isso é regra. Será que nós queríamos, até mesmo Nunes como candidato em São Paulo? Será que o povo queria isso? Por que vocês, caciques, acham que sabem mais do que a população? E tá aí, a resposta foi dada nas urnas. E tem alguns pontos que têm que ser comentados. O primeiro deles é que, finalmente, o Bolsonaro peitou o Valdemar Costa Neto. Algo que muita gente dizia, não, ele não tem o poder para fazer. Ora, a gente vai discutir isso aqui. Quem é o PL sem Bolsonaro? O partido que saiu do partido pequeno, para o maior partido do Brasil, por causa de quem? Por causa do Valdemar?
O Bolsonaro afirma categoricamente: vamos mexer no Maranhão porque tem caras lá que são corruptos contumazes. E a justificativa do Valdemar para manter esse pessoal no PL é que não existe bolsonarista no Maranhão, mesmo diante do fato do PL ter se tornado o maior partido do Maranhão justamente depois que o Bolsonaro entrou em cena. E está correto o Bolsonaro. Não tem como manter corrupto e vagabundo no partido enquanto você critica o PT por ter um monte de corrupto e vagabundo no partido deles. Isso é tudo que eles querem. A pasteurização, a homogeneização da política é tudo que eles tentaram fazer com o Bolsonaro. Essa é a narrativa deles. Não, o Lula é ladrão. É verdade, todo mundo sabe que o Lula é ladrão. A gente não pode dizer, né, descondenar, não pode chamar de ladrão. Se o Nicolas chama o Lula de ladrão, dá problema. Mas todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Podem me processar, fico guardando a carta rogatória. Agora, eles dizem, mas o Bolsonaro também é ladrão. Olha o partido dele no Maranhão. E se o presidente não fala, fica essa situação. E eu já citei isso aqui inúmeras vezes. Ah, Paulo, mas o Bolsonaro não pode fazer nada se o Valdemar não quiser. O Valdemar é o dono do partido. Ah, mas o Bolsonaro não tem esse poder no PL. E o que o Bolsonaro está fazendo é mostrar que ele tem sim esse poder todo. E o BO está no colo do Valdemar. Porque, e aqui eu cito ipsis literis, a palavra do Bolsonaro. Abre aspas. Não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido se passar a mão na cabeça de marginais. Ou seja, o Bolsonaro está dizendo que o Valdemar, ou o Valdemar para de fazer cagada e entregar o PL na mão de um bando de bandido, ou então os deputados alinhados ao Bolsonaro saem do PL. E vocês sabem o que é o PL sem os deputados alinhados ao Bolsonaro? É um zero à esquerda. E pode ter gente que está se perguntando o seguinte, mas se o Bolsonaro sair do PL, ele vai para onde? Meus amigos, eu diria que tem poucos partidos no Brasil, tirando obviamente os declarados de esquerda, que não aceitariam receber o Bolsonaro. E não por gostar do Bolsonaro, não. Mas sim porque o Bolsonaro, com a quantidade de gente que ele ajuda a eleger, dá para qualquer partido em que ele esteja, passa a ter o maior fundo partidário e eleitoral do país. De novo, é só você ver o que era o PL antes da chegada do Bolsonaro. Eu quero dizer, isso não é um chute do Paulo, quero trazer isso em números para vocês. O antigo PR, né, era o nome do PL, até 2019, elegeu 34 deputados em 2014 e 33 em 2018. Não era nem, tá aqui a lista, não era nenhum dos 5 maiores partidos do Congresso. Daí você tem a chegada do Bolsonaro, divisor de águas, e o PL fez simplesmente 99, multiplicou por 3 e fez 99 cadeiras, se tornando o maior partido da Câmara dos Deputados. E você acha que o Republicanos do Tarcísio não quer isso? Que o PRTB não quer isso? Ou até o Novo, que faz questão de se diferenciar? Diz que o Novo não quer um Bolsonaro? Então, parabéns ao presidente Bolsonaro por peitar estratégias antiéticas do cacique do partido. E finalmente se portar como ele é. O cabo eleitoral mais poderoso do país, o político mais relevante do Brasil, da história recente do Brasil. O segundo ponto que o Bolsonaro tratou foi sobre a sua inelegibilidade. E nesse sentido ele falou 2 coisas. Primeiro, e essa parte eu realmente gostei, foi um aviso ao Valdemar, claro, de que o candidato em 2026 à presidência da República chama-se Jair Messias Bolsonaro. E não é Ratinho Júnior, não é Romeu Zema, não é Ronaldo Caiado, é Jair Messias Bolsonaro. Eu não me lembro de ter visto o Bolsonaro afirmar isso de forma tão categórica recentemente. Isso levantava suspeitas, até porque o Bolsonaro está tecnicamente inelegível. É um fato. E eu considero muito baixas as chances dele ser de fato candidato com o sistema que está em curso, com os indiciamentos que eu acho que vem em novembro contra ele, as acusações formais pela PGR, o indiciamento que vai acabar vindo no negócio do fajuto, do golpe, não sei lá das quantas. Difícil. Mas se ele afirma que ele é o candidato, ele é o candidato. E eu digo para vocês, eu vou dizer para vocês, para o meu público de forma clara. Se Jair Messias Bolsonaro é o candidato de 2026, Jair Messias Bolsonaro é o meu candidato de 2026. E eu faço questão de ser claro aqui com a minha audiência para não ter surpresa. Eu já falei em outras oportunidades que, não sendo o Jair, eu gosto muito do filho Eduardo. Gostaria muito que ele se colocasse nessa lista de sucessão. Acho muito melhor do que Tarcísio, acho muito melhor do que Zema, Ratinho Júnior, sei lá, quem mais vocês botem na conta. O meu candidato, não sendo o Jair, é o Eduardo. Mas uma vez que o Jair se coloca claramente como candidato, ele é o meu candidato. Porque é o que reúne as condições para avançar as minhas pautas de forma mais eficiente. Porque é um homem honesto,
porque é um homem correto, porque é um homem simples, porque é um homem do povo. Agora, isso não significa que eu não vá, spoiler para vocês também, fazer críticas, muitas vezes duras, ao que eu achar que está sendo feito da forma equivocada. E eu não sou dono da verdade, mas eu sou pago por vocês para dar minha opinião sobre as coisas. E não para fazer propaganda para o governo, para propaganda para um candidato ou para adorar a pílula. Eu não sou governo, não sou partido. Mas eu tenho posição. Eu sou diferente dos jornalistas que você assiste na Globo News, que fingem de isentos e no final são prostitutas, mesmo cabo eleitoral dos políticos de esquerda. Então, volto a dizer, gostei de ouvir categoricamente Bolsonaro dizer que é candidato. E afirmo que é o meu candidato. Isso precisa ficar claro para todo o resto do partido. Isso precisa ficar claro para todo mundo. O que nos leva ao segundo ponto, que foi algo importante que o presidente disse. E se essa inelegibilidade dele não for revertida, que é absolutamente absurda, esdrúxula, nenhum país subsiste tendo um tricondenado à corrupção na presidência da República, enquanto o outro líder político, que representa a maior parte da população do Brasil, não tem os seus direitos políticos porque fez reunião com o embaixador. Algo que a lei diz que ele pode fazer. E eu sempre disse para vocês que eu não invejo em nada a vida de um presidente. Eu sei disso de dentro de casa, né? Uma história, uma curiosidade para vocês, acho que eu já contei isso no ar, mas eu era garoto quando o Fernando Henrique aprovou, em 97, se eu não me engano, eu tinha uns 14 anos, o Fernando Henrique aprovou a emenda da reeleição. Eu me lembro que eu estava ali muito discutindo com meu avô, né? Em casa, ele ainda era vivo, o que ele achava. Já estava velhinho e tal, mas o que ele achava sobre a emenda da reeleição. O Fernando Henrique loteou o país inteiro para poder aprovar aquela emenda. E eu me lembro do comentário do meu avô, não foi nem se ele era favorável à reeleição ou contra, ele dizia assim, eu não posso acreditar que alguém queira ser presidente 2 vezes. E é por isso que eu digo, né, eu vivi muito isso dentro de casa. Eu não sei como alguém pode querer ser presidente 2 vezes. Ainda mais um presidente como o Bolsonaro, que passa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sendo injuriado, difamado, caluniado pela mídia. E não é só ele, mas a família dele também de uma forma sem precedentes. Então eu entendo o sentimento do Bolsonaro, ainda que talvez falar isso ao vivo para todo mundo ouvir, talvez não tenha sido a melhor estratégia do mundo. Mas alguém acha agora que se o Alexandre... Alguém acha que agora que o Alexandre sabe que se ele mantiver a elegibilidade do Bolsonaro até 2026, ele tira o Bolsonaro do jogo para sempre? Você acha que ouvindo isso o Alexandre vai recuar? Eu digo, não sei se foi a melhor estratégia dizer isso. Não sei. Mas foi sincero, foi honesto. Eu gostei que sobrou pro Kassab. E aqui eu tenho que fazer um outro elogio ao presidente Bolsonaro, porque quando nós começamos a trazer aqui a informação de que o PSD era o partido que impede o Alexandre de sofrer o impeachment, eu disse que figuras importantes precisavam cobrar o Kassab, que é o presidente do partido do Rodrigo Pacheco, é o presidente do partido com o maior número de senadores, que pode tornar amanhã o Alexandre objeto de um processo de impeachment. O Ratinho Júnior não cobrou nada, o Sargento Faun não cobrou nada, o Tarcísio não cobrou nada, o Ricardo Nunes não cobrou nada do Kassab. E até o presidente Bolsonaro não cobrou nada à época, ao menos publicamente. E agora cobra, e cobrou pesado. Repetindo a frase do Bolsonaro. Ou a gente mostra que viemos, ou vamos pegar ministério com Lula, igual tá o senhor Kassab aí, com 3 ministérios com Lula, e ele diz que o partido dele é de centro-direita com 3 ministérios do PT, com secretaria no governo do estado, no governo do município, ou seja, um partido de negócios. E aí vocês veem aqui que, ao falar isso, ele não cobrou só o Kassab, mas também ao Tarcísio e ao Nunes em São Paulo. A crítica ao Kassab é mais direta, em razão dele ter 3 ministérios no governo Lula e querer pagar de partido de direita. Mas já o Tarcísio e ao Nunes, a crítica é na medida que o Bolsonaro também cobrou o fato do PSD ter secretarias no governo do estado e no governo do município, o qual é o estado e o município em que o PSD tem secretarias importantes. É São Paulo. Diretamente no caso do governo de São Paulo. Então está correto, mais uma vez, o presidente Bolsonaro. Valdemar é parte do problema, Kassab é parte do problema, Tarcísio é parte do problema, Nunes é parte do problema. Não deixa de ser uma alternativa melhor do que o Boulos, não deixa de ser uma alternativa, na minha opinião, melhor do que um farsante picareta que era o Pablo Marçal. Mas ou nós começamos a publicamente cobrar cada vez mais desses caras uma postura coerente, ou eles vão continuar
a sambar na nossa cabeça enquanto fazem acordos que beneficiam a eles e nos ferram com o Brasil. Vamos mudar um pouco de assunto, mas continuando no mesmo assunto. Bom, Bolsonaro ter firmemente, né, se posicionado ontem não foi a única surpresa boa que nós tivemos. Eu me lembro daquela história do Melhores do Mundo, de Joseph Klimber, porque nela se aprende que a vida é uma caixinha de surpresas. E essa caixinha de surpresas soltou uma surpresa que eu diria que para mim foi inesperada, que foi o jornal queridinho da esquerda do mundo, o The New York Times, escrevendo uma matéria descascando o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler alguns trechos da matéria com vocês, mas antes da gente começar, olhem só o título. O Nêmesis brasileiro... A gente consegue botar na tela a matéria aí, Bruno? O Nêmesis brasileiro de Elon Musk está salvando ou machucando a democracia? O Nêmesis brasileiro do Elon Musk. Vocês vejam como é que o New York Times está se referindo ao Alexandre. Vocês entendem como a briga que ele comprou com o Elon Musk foi uma das mais estúpidas que ele poderia ter comprado? E um dos maiores presentes que nós tivemos. Agora os americanos estão chamando o Alexandre de Nêmesis do homem mais inovador do mundo. É uma fase horrorosa para o Alexandre. E é interessante isso, porque no jornalismo internacional as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é o Alexandre, quem é o Alexandre. Elas pensam muito no Lula, né? Na política internacional. Porque é estranho para eles que um ministro da Suprema Corte mande no país. É difícil explicar para o público geral, que sabe pouca diferença entre o Brasil e a Bolívia, quem é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Mas o New York Times achou o caminho, e esse caminho veio graças ao Elon Musk. Quem tornou o Alexandre mais famoso foi o Elon Musk. E agora, o que é o Alexandre? Ele é o Nêmesis do Elon Musk. E no final, ele é só isso mesmo. Você vê a matéria, o New York Times usou uma foto bonita do STF, né? Consigo ver aqui que tá pequeno para mim, mas acho que sim. No fim das contas, o Alexandre é só isso, é o Nêmesis do Elon Musk. E o Elon Musk vai entrar para a história. O cara que fez foguete da ré, que fez os cegos verem, que fez a internet chegar a qualquer lugar do mundo, que fez o carro elétrico funcionar, que fez o carro dirigir sozinho, que devolveu a liberdade de expressão em um momento difícil do Ocidente. E o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um nêmesis temporário. É um nome insignificante, uma nota de rodapé de uma república de banana. Ele se acha um deus, mas não é nada. É um nêmesis, cujo nome será esquecido. Então a reportagem fala do nêmesis do Elon Musk. E o subtítulo diz assim: a Suprema Corte do Brasil expandiu seus poderes para proteger a democracia, mas alguns estão se perguntando se a Corte agora representa uma ameaça. O que é um pouco sutil, né? Alguns estão se perguntando se a Corte representa uma ameaça. Eu acho que a gente passou muito desse ponto. Boa parte, a imensa maioria dos brasileiros estão, segundo as pesquisas, afirmando que a Corte é uma ameaça. Os alguns a que o New York Times se refere são alguns do Beautiful People. São alguns do establishment. E que dizem que agora a Suprema Corte representa uma ameaça. Que é uma forma de dizer. Aqueles louquinhos de extrema direita, pior que tinham razão, rapaz. A matéria traz afirmações graves sobre o Supremo. Abre aspas. Pode deixar a matéria aqui na tela, Bruno. Pouco depois que o presidente Bolsonaro se tornou presidente em 2019, a Suprema Corte começou a sua campanha com um movimento altamente incomum. Garantiu a si a autoridade para abrir investigações criminais sobre ataques contra a Corte. Ela chamou isso de inquérito das fake news. Altamente incomum é o embelezamento que o New York Times quis dar para terrivelmente ilegal. Continua a matéria. Isso levou a uma série de investigações lideradas por um único ministro, Alexandre de Moraes. As investigações miravam operadores de extrema-direita, seja lá o que o New York Times considera extrema-direita, que pediam um golpe militar, não é verdade, após o senhor Bolsonaro perder a presidência em 2022, ajudando a salvaguardar a transferência de poder. O ministro Moraes também assumiu novos poderes para ordenar buscas e apreensões contra pessoas que simplesmente criticaram a Corte online. Isso é o New York Times, está dizendo, não é o Paulo Figueiredo.
forçar veículos de mídia a apagar artigos e ordenar agentes da Receita Federal que parassem de investigar outro ministro e sua esposa. A corte também indicou como uma espécie de xerife da internet, ou indicou, perdão, como uma espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que empresas de tecnologias silenciassem centenas de pessoas nas redes sociais e bloqueou o X de Elon Musk depois deles não obedecerem às suas ordens. A maioria dos 10 ministros restantes formalmente apoiaram as suas decisões. Agora, 2 anos após o tumulto da última eleição e 5 anos desde que a corte garantiu a si mesmo novos poderes, ela se provou relutante em abrir mão deles. Ora, quem poderia imaginar? Por onde andava Jack Mikas, o representante do New York Times em todo esse momento? Estava como uma bela adormecida? Ele continua. Em entrevistas, 4 funcionários sênior da Advocacia Geral da União descreveram as ações da Corte como um amplo ajuntamento de poderes. Disseram que não há fiscalização do Supremo Tribunal Federal e reclamaram que as suas investigações se arrastam por anos sem uma resolução. A corda está esticando. A matéria fala também sobre o início da ditadura com a instauração do inquérito da fake news. Abre aspas. No início de 2019, notícias sugeriam que uma investigação de corrupção, a Operação Lava Jato, estava começando a investigar alguns ministros, incluindo o presidente da corte à época, ministro Toffoli, aquele que... Deixa pra lá. Ele atacou relatórios que afirmavam que a corte estava tentando atrapalhar a investigação. Atacar qualquer um de nós é atacar a todos, disse ele aos seus colegas ministros em uma sessão em 2019. Abre aspas, calúnia, difamação e insultos não serão permitidos. No dia seguinte, o ministro Dias Toffoli divulgou o inquérito das fake news. Ele usou um termo em inglês, já popularizado por Donald Trump, diz o Times. Em sua decisão de uma página, ele disse que a corte investigaria, abre aspas, notícias e falsas denúncias de crimes, relatórios caluniosos, ameaças e outras infrações que afetavam a honra e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e suas famílias. Inacreditável a quantidade de gente na imprensa que permitiu isso. De repente, a Suprema Corte poderia investigar qualquer crítica em qualquer lugar. A matéria denuncia também a maneira como o Alexandre e os capachos deles atuam. Tudo isso que eu estou falando para vocês é a matéria do New York Times, não é Revista Oeste, não é Paulo Figueiredo Show. Diz assim, parece também que ele foi atrás de uma emissora que cobriu alegações de fraude eleitoral. Em meio aos protestos sobre as eleições, um dos ajudantes de Moraes ordenou outro funcionário da corte a achar justificativos para tomar ações contra a Oeste, um veículo de mídia conservador, e, abre aspas, todas aquelas revistas que apoiaram o golpe. De acordo com as mensagens de texto vazadas e publicadas pela Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil. Está falando da reportagem do Glenn Greenwald. Continua a reportagem. O funcionário da corte respondeu que só conseguiu achar, abre aspas, publicações jornalísticas no site da Oeste, que, abre aspas, não estavam dizendo nada, segundo mostraram as mensagens. O ajudante do ministro Moraes respondeu, use a sua criatividade, kkk, ao que o funcionário respondeu que, abre aspas, daria um jeito. Eles também fizeram um questionamento importante. O que acontece se o Supremo errar? Mas o que acontece se a corte errar? Alguém deve ter o direito de cometer o último erro, disse Barroso. Eu não acho que tenhamos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Essa matéria do Times, ela mais parece descrever o império galáctico do imperador Palpatine do que um tribunal. Essa frase do Barroso deve causar arrepio a qualquer pessoa séria. Alguém deve ter o direito de cometer o último erro. Eu não acho que tenhamos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Ou seja, o Barroso tomou para si, para o Supremo, a palavra final sobre todos os assuntos do Brasil, não importam quais sejam, e o povo que se dane. Esse sentimento de que o Supremo é a última palavra em tudo se tornou absolutamente enraizado na cabeça desses caras, desses ministros, desses caras que se consideram semideuses, intocáveis no Olimpo. A prova disso são as declarações recentes do Gilmar Mendes, de que o Supremo poderia até mesmo analisar a validade do impeachment de ministro da própria Corte. Ou seja, quem decide sobre o impeachment de ministro do Supremo é o próprio Supremo. Esses caras se tornaram ditadores. E eles não têm medo de admitir. E a coisa está tão bizarra que agora até mesmo a meca da esquerda, o veículo mais de esquerda que a gente pode imaginar, que todos eles usam como padrão ouro, o The New York Times, decidiu escrever uma matéria gigante sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Gente, para quem não lembra, o New York Times foi o jornal que inaugurou a censura global, inaugurou com as matérias da Cambridge Analytica. O New York Times é o jornal do establishment de esquerda, e que até agora ficou calado sobre o Alexandre até agora.
A última matéria deles relevante sobre o Brasil tinha sido sobre o Bolsonaro na Embaixada da Hungria. E ninguém tira da minha cabeça que não foi serviço da CIA. O correspondente, aliás, do New York Times, que escreveu a matéria sobre o Bolsonaro na Embaixada, é o mesmo que escreveu agora essa matéria contra o Supremo. Esse é o sujeito que tem vídeo cantando e dançando parabéns com a ministra da Cultura do Lula. Ora, para esse cara, o Jack Nicholson, fazer uma matéria dessa, que eu considerei, óbvio, eu tenho divergências, mas considerei correta, justa do ponto de vista jornalístico. Ora, alguma coisa tem que ter mudado. E aí você começa a juntar os pontos. Ora, o jornal padrão do establishment está atacando Moraes. Ora, o Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou Moraes. A Embaixada Americana criticou Moraes. O Congresso americano passou a lei da cassação de vícios na CCJ com o voto dos democratas. Seria muito você imaginar que os agentes que deram suporte e levaram o Alexandre a ter esse grau de poder, e eu já expliquei detalhadamente como isso aconteceu no Paulo Figueiredo Show, será que esses agentes não estão recuando? E eu reitero o que eu vou dizer aqui, eu já disse isso, muita gente me pergunta. Eu não sei se pela Folha de São Paulo ou não, mas eu aposto, e isso estou colocando a minha reputação em jogo, mas por confiança, eu aposto que o Glenn Greenwald vai lançar mais de uma continuação da série da Vaza Toga com 6 GB lá do pendrive. Pendrive. Eu estou apostando isso aqui ao vivo. E eu erro um pouco, né? Então vocês não se enganem. Essa história de que o Supremo tem credibilidade, isso é coisa do Brasil. Claro que tem os idiotas que batem palma. Mas, na verdade, a gente sabe que nem no Brasil eles têm credibilidade. Apesar da mídia, da Globo, hoje em dia, basicamente da Globo, fazer parecer que sim. O que a gente está vendo é a erosão da imagem do suporte do Supremo Tribunal Federal, inclusive no exterior.